Câmara Online no ar, mais uma sessão da Câmara Municipal de São Caetano, a 13ª sessão ordinária com 8 itens na pauta votados, alguns já em segundo turno e outros em primeiro turno, mas o que repercutiu nesta sessão foi a aprovação por unanimidade e assinatura de 11 senhores vereadores de um requerimento. Ao meu lado, Sidney Bezerra, o Sidão da padaria, vai explicar que requerimento é esse que trouxe um alvoroço aqui, Sidão, nesta casa, hein? Você pode explicar aqui para os nossos telespectadores, por favor? Boa noite a todos. Bom, é fácil. Houve uma situação inédita nessa casa. Houve uma assinatura de uma certidão por parte do presidente da Câmara, aonde ele suspende os atos da nossa sessão, onde foi a cassação do prefeito José Auríquio. A cassação e o julgamento das contas. Bom, até ontem, até a semana passada, ninguém tinha conhecimento desse requerimento, desse certidão. Essa certidão vazou pela internet e nós tivemos acesso. Então, uma ação unilateral do presidente, sem comunicar aos vereadores, criou uma situação muito indigesta na Câmara. Porque, na nossa concepção, juridicamente falando e até politicamente falando, teria que estar o quê? Sendo todos os vereadores se reunindo, colocar a situação do pedido do advogado do Dr. José Auríquio, dessa tal certidão, até aí, beleza, é o direito. Mas só que não foi comunicado aos vereadores, foi feito de uma forma que não foi aceita pelos vereadores da base, da nossa base, e com isso surgiu a necessidade de criar uma ferramenta, um dispositivo para ficar ineficaz esse documento. Por quê? Não teve publicidade, não saiu em jornal, não ficamos sabendo os vereadores, não foi publicado no Diário Oficial, então é um documento que a gente não sabe de onde ele surgiu. Não houve um processo administrativo, legislativo, não houve um projeto da mesa para que pudesse ser votado por esses vereadores. Então é uma certidão que nós não entendemos. E o presidente só está falando, como falou agora, vocês presenciaram, que ele é um cumprimento de uma decisão judicial. Não é um cumprimento da decisão judicial. A decisão judicial, da 7ª vara que ele tanto cita, é que anule a votação daquela data da votação das contas do Dr. Auríquio. E isso não está sendo feito. Ele simplesmente, por vontade própria, baseado num parecer, que eu não vejo isso um parecer, tá? Eu vejo que poderia ser uma sugestão para poder dar uma outra dinamizar, dar uma dinâmica melhor no processo para que a gente não perdesse a nossa votação, até eu concordo, e esperar a votação do Tribunal de Justiça para que depois a gente não perdesse a votação que foi feita nessa casa. Agora, o que me surpreendeu, nossos colegas, é essa atitude, que não está sendo feita, não está sendo feito diálogo, não teve essa conversa, e nós estamos aqui tentando, de uma forma democrática, dentro do regimento, pedindo para o senhor presidente que pondere a situação e reverta a atitude dele. Agora, um requerimento foi aprovado, como eu disse aqui na abertura da entrevista com o senhor. O que é esse requerimento? O que vocês estão requerendo ao presidente? É isso que o senhor acabou de falar? Olha, nós tivemos 2 requerimentos de terça-feira passada, que ele foi muito mais elaborado, com uma situação aí com jurisprudência, com uma apelação da Constituição e outros, e dentro fundamental do nosso regimento interno. Mas aí, em conversa com o próprio diretora legislativa, com o próprio grupo de advogados da casa, falaram assim, não adianta a gente entrar com esse tipo de situação. Vamos entrar com um requerimento padrão da casa, pedindo que esse ato seja ineficaz, que seja revogado. Então fizemos esse requerimento hoje, que foi votado, de uma forma mais simples, onde 11 colegas assinaram, que são o grupo de sustentação do Dr. Paulo Pinheiro, que é a base aqui da casa hoje. E, por minha surpresa, até os vereadores que votaram contrário ao parecer do Tribunal de Contas, que favoreceram o Dr. Auríquio, as contas dele, acataram a nossa decisão. Ou seja, unanimidade. Unanimidade. Então, até eu olhei para o Roberto Proed, olhei para o líder e falei, mas e aí, o que aconteceu? Achávamos que ia ser 11-8, 11-7, alguma coisa assim, mas, poxa, fiquei surpreso que todos os vereadores votaram. Então, é sinal que existe realmente uma comoção na casa
pela falta de consideração com os vereadores. Eu acho que só isso. Não temos nada contra o presidente, ele tem realmente o direito de expedir certidões, é constitucional, é regimental, mas eu acho que expedir certidões que tem uma origem, que teve um procedimento, que teve um processo. Eu acho que uma certidão, ela certifica um ato que tem uma origem, um nascedouro. E essa, na minha opinião, eu não consegui enxergar até agora. Jorge Salgado, líder do governo, vereador da cidade de São Caetano do Sul. Salgado, qual que é o posicionamento da liderança do governo dessa questão envolvendo, que o Sidão acabou de falar conosco, envolvendo este requerimento e este posicionamento, segundo o Sidão, extemporâneo do presidente da casa? O senhor, como líder do governo, qual que é o posicionamento oficial? É assim, ó, o posicionamento nosso, primeiramente, é dessa forma. Ó. Aí não existe posicionamento do governo do prefeito Paulo Pinheiro, de maneira nenhuma. Também não existe posicionamento do líder do governo do prefeito Paulo Pinheiro, Jorge Salgado. Existe o posicionamento do vereador Jorge Salgado. Essa é uma definição do Poder Legislativo, que nós tomamos aí um consenso dentro de uma atitude praticamente mono que o presidente tomou. Ele não poderia tomar essa atitude aos nossos olhos, porque haja visto que foi tomada uma decisão, foi feita uma plenária, onde todos os vereadores votaram, ou sim ou não, e tem que ser obedecido o rito. Não pode, posteriormente a isso, por livre arbitrariedade do presidente, ele tomou uma decisão e expediu um documento do qual não foi submetido ao plenário. Este é o nosso entendimento. Não é questão da gente estar aí, o plenário, os vereadores estar descumprindo uma ordem judicial, não é isso, bem pelo contrário, porque acaso o presidente não veio um mandato de citação, não tem contrafé no presidente para que ele mostre essa casa que veio uma citação para que ele cumpra uma determinação da 7ª Vara da Fazendária. Agora, foi uma decisão una dele, e isso não pode ser porque não é preconizado no regimento. E o que não é preconizado no regimento se decide no plenário. Haja visto que a primeira votação foi em plenário, então não pode o presidente unilateral tomar uma providência dele mesmo. Este é o questionamento dessa casa. Agora, vereador Jorge Salgado, então explicou bem aí, deixando já bem explicado essa questão da liderança do governo, da prefeitura e do posicionamento da casa. Agora, muitos nos perguntam assim, e a atual situação do ex-prefeito Auríquio? Continua na mesma? As contas que foram rejeitadas, ou seja, seguindo o parecer do Tribunal de Contas do Estado nessa casa, continua ainda valendo? Olha, é assim, o que houve sim o julgamento das contas encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esta casa, como sempre, seguiu o parecer, que é um parecer técnico do tribunal, né? Ou seja, foram as pedaladas que o prefeito de São Caetano deu, mas nós seguimos um parecer técnico. E dentro do parecer que nós discutimos no plenário, nós acabamos rejeitando as contas, acompanhando o voto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O prefeito, como é de direito de todos nós, cidadãos, recorreu na justiça, dizendo e argumentando que ele não teve o direito da ampla defesa. Isso é um argumento que o ex-prefeito está utilizando, válido aos olhos dele e aos olhos da justiça. Obteve, pela 7ª Fazendária, uma liminar que não anulou o que o TCU fez e o que esta casa fez. Esta casa, quando votou as contas de 2012 do prefeito José Auríquio Júnior, encaminhado pelo Tribunal de Contas, nada impediria, não tinha empecilho nenhum para que fosse votado nesta casa. Posteriormente, o ex-prefeito, através dos seus procuradores, obtiveram o êxito numa liminar pela 7ª Fazendária, suspendendo as decisões e remetendo os autos novamente para que fosse apreciado para o Tribunal de Contas, aonde ele pudesse e justificasse que ele não teve direito da ampla defesa. O tribunal, ele não suspendeu, muito pelo contrário, ele não acatou. O tribunal, ele recorreu da decisão do meritíssimo da 7ª Vara Fazendária, aonde está em recurso normalmente. Estamos aguardando. Agora, em se decidindo, aí cumpra-se o que for decidido. Mas, porém, por enquanto, nesta casa, mantém-se a votação que acompanha o Tribunal de Contas. O juiz da 7ª Vara
ele acabou tomando uma decisão extra-petite, que fala juridicamente, que é o termo que nós usamos, aonde ele acabou colocando a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, o Poder Legislativo, a decisão que esta casa teve, interferindo num órgão legislativo onde não é de competência do magistrado e aonde esta casa não era parte do processo. Agora, aguardamos os efeitos da 7ª Vara, do recurso que o Tribunal de Contas já fez, que já está no Supremo, e estamos aí aguardando. Eu acho que o prefeito goza, sim, do que a lei nos garante, e ele deve buscar na justiça o direito dele de continuar ou não aos olhos da justiça. Aos olhos da sociedade, a sociedade, eu entendo que a sociedade vai ser o grande julgamento das contas do ex-prefeito José Eurico Júnior.